mais 6 minutinhos para dizer, pronto, eu também em relação às questões que o Partido Socialista colocou, passou os 3 minutos, quase só a lamentar-se de só ter 3 minutos, acabámos por não ter questões, mas apenas um aspecto que eu acho que era importante dizer. A FENPROF não é contra a descentralização da educação, pelo contrário. O que a FENPROF é contra é a municipalização da educação através de um processo que retira, não ao Poder Central, competências para atribuir ao local, mas retira às escolas competências para atribuir às câmaras. Tão simples como a contratação de pessoal não docente, tão simples como a gestão de recursos. Esse é que é o problema. Descentralizar é passar do centro para a periferia, não é passar das escolas para os municípios. Porque naquilo que deveria ser dado às escolas e descentralizado, um exemplo, a decisão sobre o número de alunos por turma, disso não abre o Governo mão. Disso continua centralizado. E, portanto, é assim para o país inteiro. E esse é que é o problema que nós colocamos em relação, não à descentralização, mas ao processo que, na verdade, está em curso e que, em muitas matérias, é de recentralização e não descentralização. E essa é que é a nossa discordância de fundo. Houve, de facto, como disse o meu colega José Costa, uma reunião com o Sr. Ministro da Educação no dia 27 de abril, mas foi uma reunião em que juntou as organizações todas, as que existem, as representativas, as que representam, têm representação na concertação social e outras que, enfim, também existem, na verdade, embora sem que haja uma medição de representatividade do nosso país, não sabemos exatamente o que representam. Foi uma espécie de sessão plenária, de simpatia e de cumprimentos, mas falta a reunião, que aliás insistimos já 2 vezes com o Sr. Ministro João Costa, falta a reunião no sentido de nós definirmos para a legislatura as prioridades negociais e quais são os aspectos, precisamente para que poderão ser negociados, precisamente para não termos que recorrer à Assembleia da República. A nossa vinda à Assembleia em sucessivas petições tem a ver com o facto de não termos interlocutor no Governo, porque se tivéssemos não precisaríamos de cá vir. E há anos, há 3, 4 anos, que há um bloqueio completo e absoluto do Ministério da Educação. Esperamos que, com o novo Ministro, isso possa ser alterado. Agora, até agora não foi, mas aguardamos, sabemos que esteve na Tanzânia, está agora em Paris, vai a seguir a Londres, mas logo a seguir é necessário que nos sentemos e que possamos ver exatamente quais são os aspectos, com consciência que nós temos, que não se resolve tudo de uma vez e que algumas das matérias têm um peso orçamental em que nós estamos absolutamente disponíveis para negociar faziamentos. O que nós não podemos é ter um país que tem professores tratados de uma maneira no continente, tratados de uma maneira diferente nos Açores e tratados de uma outra maneira ainda na Madeira, sendo que a da Madeira e dos Açores converge, ou seja, os professores não são retidos na carreira pelas vagas, os professores têm o seu tempo de serviço a ser recuperado faseadamente e os do continente, aqui até curiosamente ao contrário, porque são a maioria, parece que são filhos de outra mãe e, portanto, com o tratamento que é dado e sabendo nós que muitos dos colegas que lá estão são continentais, virão para o continente e isto irá mostrar à evidência a diferença de tratamento entre professores com o mesmo tempo de serviço e com as mesmas condições de trabalho. Falou-se aqui, eu acho que é importante também, porque é que vimos à Assembleia da República. Eu lembro que a Assembleia aprovou no final da legislatura anterior 2 leis, a 46 e a 47, ambas destinadas a combater a precariedade. O Governo decidiu recorrer ao Tribunal Constitucional, é verdade, mas esse é um processo que não suspende a aplicação destas 2 leis. O certo é que o Governo, pura e simplesmente, ignorou-as e, portanto, desrespeitando a própria Assembleia da República, porque ao ter recorrido ao Constitucional, e esse é um direito que o Governo tem, evidentemente, não poderia ter suspendido as leis, tinha que as aplicar e não aplicou. Uma tem a ver com a precariedade nas escolas de ensino artístico, António Arroio e Soares dos Reis, e outra tem a ver com a realização da revisão de concurso. E isto é que é estranho, que um Governo ache que pode, de facto, passar ao lado da execução de leis que foram aprovadas. Quanto à escola sem partido, enfim,
A escola sem partido, a escola neutra. A escola neutra, por exemplo, é a escola que a alternativa para a Alemanha, o AfD, também tem lá e que depois leva a que se filmem afirmações, delação e passagem nos sites daquilo que professores dizem e que eventualmente não é neutro. Agora, o problema é que esta coisa da escola neutra, e quem conhece bem o que se passa no Brasil sabe bem isso, é tudo menos neutro, é tudo menos neutro. É, de facto, aliás, defendido, e sabemos bem por quem, por aqueles que da escola neutra passaram às escolas militarizadas, em que os funcionários são militares, em que os alunos são tratados com punições absolutamente severas e, portanto, se há coisa que a FENPROF não se identifica de forma alguma, nem troca aquilo que aqui vem pedir por defesa de escolas neutras ou coisas desse género, isso aí que fique claro que para nós a defesa da democracia, e a democracia não se defende com esse tipo de afirmação, a defesa da democracia para nós é fundamental e por isso é que a FENPROF se relaciona, mesmo quando discorda, com aqueles que sabe que defendem os que são os principais elementos da democracia em Portugal e, portanto, o nosso relacionamento com os grupos parlamentares e os partidos passam também por aquela que é a nossa apreciação sobre o respeito que têm ou não têm pelas normas mais elementares da nossa democracia, que estão vincadas, fixadas na nossa Constituição e, por isso, não temos que estar sempre de acordo em relação às matérias concretas, mas em relação ao Estado de Direito Democrático, esse temos que estar e é por aí que a FENPROF se orienta. Obrigado. Muito obrigada. Damos assim por terminada esta audição. Agradecer a presença dos peticionários e os contributos que aqui nos deixaram. Muito obrigada. Obrigado também.